Graça e paz, amados. Deus abençoe cada um de vocês nessa tarde maravilhosa, onde juntos iremos mais uma vez meditar na santa palavra do Senhor, a qual nesse dia, nesse momento, Deus traz ao nosso coração para nos alegrar na sua presença, nos fortalecer nessa caminhada, renovando as nossas forças por dentro da sua palavra, que reaviva a nossa esperança, a nossa fé na gloriosa salvação através de Jesus Cristo. Então, essa palavra se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 25, como os irmãos podem ver aqui em cima. Vamos começar a meditar nessa palavra. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa palavra, irmãos, presciência, está entre parênteses aqui mais ou menos a tradução, que significa conhecimento do futuro. Então, segundo o conhecimento que Deus tem das coisas que ainda hão de acontecer, Ele nos dá a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho, e já nos dava essa esperança lá no Antigo Testamento. Vamos para o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós sabemos que é segundo a grande misericórdia de Deus. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, para que tivéssemos esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas para que essa esperança? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então é uma herança incorruptível, que não se corrompe, não se altera, Nada pode tocar nessa herança que está preparada para nós, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então, irmãos, sabemos que mediante a fé nós podemos alcançar essa salvação, pela infinita misericórdia de Deus, que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós, mas também depende da nossa fé, que estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então sabemos que nós já estamos nos últimos tempos. E então sabemos que está prestes a se revelar, como Paulo dizia aqui, no último tempo. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então ele diz assim, vocês se alegram porque já está chegando aquele dia, a vossa salvação, Mas é necessário que vocês estejam um pouco contristados, tristes, com várias tentações. Mas por que essas tentações? Por que é necessário isso? Lá no versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, é para provar a nossa fé. A nossa fé, a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo. Então, nós precisamos passar por essa prova, por essas tentações, por essas situações difíceis, para provar a nossa fé, se nós cremos realmente em Deus. Versículo 8. Ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Na revelação de Jesus Cristo, ao qual nós não vemos agora Jesus, mas nós o amamos. Mas cremos que ele vai aparecer e nós vamos alcançar o fim da nossa fé, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. A nossa fé vai ao encontro da nossa salvação, da vida eterna.
da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então aqui está falando, né, que dessa fé, dessa salvação, os profetas profetizavam a graça que ia ser derramada sobre nós, né, comentando sobre o tempo que o Espírito de Deus ia descer sobre nós, o Espírito, né, o mesmo Espírito que estava sobre a vida deles, e que Jesus Cristo, né, viria derramar da sua glória, viria manifestar a sua glória aos homens. Aí nós vemos no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, foi revelado, né, para que isso ia se manifestar nos nossos dias. E essa palavra chegou até nós através daqueles que anunciavam, né? Portanto, cingido os vossos lombos do vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento, irmãos, né? Cingido nossa mente, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Vamos esperar, usar de entendimento, vigiar na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A graça chegou até nós, não fomos nós que fomos ao encontro da graça sozinhos, a graça veio até nós. Mas como nós devemos permanecer nessa graça? De que maneira? Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Então, nós, como filhos obedientes, filhos que amam o Pai, e não vos conformando com as coisas que nós fazíamos antes, quando não conhecíamos a Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como Deus é santo, sejamos nós também santos em toda a nossa maneira de viver. No nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso proceder, né? Em toda a nossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga sendo a obra de cada um, segundo a obra de cada um, andai em temor. Se nós invocamos a Deus, né, que não faz acepção de pessoas e julga cada um segundo a obra que praticou, então nós temos que andar em temor. Temos que tremer diante de Deus, né? Durante o tempo da vossa peregrinação, porque estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui, a palavra diz. Então, durante todo esse tempo que estamos aqui, precisamos andar em temor, observando, né, tudo o que foi falado aqui acima, como filhos obedientes, abandonando o que outrora nós fazíamos no tempo da ignorância, santificando a nossa vida, e toda a nossa maneira de viver, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, né, coisas que se corrompem, que se acabam, né, como prata ou ouro, que pode se acabar, se corroer, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, né, fomos resgatados da nossa vã, né, na nossa situação que nós andávamos anteriormente, que era em vão, né, que nós vivíamos por viver, não tinha uma lógica, uma explicação para a nossa maneira de viver, mas agora nós vivemos por Cristo, em busca de algo que é a nossa salvação pela fé em Jesus, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então nós vivíamos por aquilo que nós ouvíamos os nossos pais, as pessoas que estavam ao nosso redor, como se fosse correto aquela maneira de viver. Mas nós não fomos comprados, né, com prata ou com ouro, quando nós vivíamos no mundo. Nós somos comprados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Sem mácula, sem mancha, sem contaminação, sem pecado, né? Jesus é esse cordeiro, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então sabemos que Jesus foi criação de Deus e já antes ele existia, mas nós não conhecíamos a Cristo. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então nós cremos, em Deus através de Jesus. E a nossa fé e esperança estão em Deus por meio de Jesus, porque Jesus veio e testificou do amor do Pai para conosco, Jesus foi a manifestação desse amor. Então, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, se nós queremos purificar a nossa alma para obedecer à verdade, precisamos amar os nossos irmãos, não fingindo amor, mas amando-nos ardentemente uns aos outros, que é um amor ardente. É aquele amor que eu desejo o bem da outra pessoa, que eu quero estar próxima dela, que eu quero ajudá-la, que eu quero ouvi-la, que eu quero fazer o que é possível para agradá-la, com um coração puro. Olha o que diz aqui, irmãos. Sendo de novo gerados, nós fomos gerados novamente, tivemos o nosso novo nascimento quando conhecemos a Cristo, quando descemos as águas, quando a palavra do Senhor mudou o nosso ser. Mas não fomos gerados de semente corruptível, que se corrompe, que se acaba, mas da incorruptível, que não se pode terminar, que não se pode destruir. Mas como que nós somos gerados através dessa semente? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra que transforma, que liberta, que foi enxertada em nós, essa semente que foi colocada no nosso coração, na nossa mente e deu frutos, que é a palavra de Deus que está viva e que permanece para sempre, como diz a palavra, passará tudo, mas a palavra do Senhor não. E olha o que diz aqui, falando da nossa miséria, que nós não somos nada sem Deus, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então a carne, a nossa carne, a carne humana, a carne do homem, o homem em si, é como a erva, passa o seu dia, ele seca, morre e se acaba, E a glória do homem é como a flor da erva, como a flor dessa planta, que também passa, o homem morre e tudo se acaba, sua glória, seus feitos, Por um certo tempo até se comenta, mas depois se acaba, E nada mais se ouve dele, nada mais se aproveita. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, a palavra de Deus, que transforma o homem e a mulher, que renova a nossa esperança. E sabemos, como diz ali em cima, que mesmo que por pouco tempo, lá no versículo 6 falou, ainda que importa, que estejamos por um pouco contristados com várias tentações, para que a nossa fé seja provada. Mas o fim da nossa fé é a salvação da alma, E pela misericórdia de Deus, nós podemos alcançar essa esperança, alcançar a salvação, porque Deus olhou o mundo e amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas crendo nele tenha vida eterna, junto a ele. Longe de todas essas situações ruins, de toda essa tristeza, essa angústia, essas tentações, essas tribulações que nós passamos aqui durante o tempo da nossa peregrinação, como diz a palavra. Então, que nós possamos renovar a nossa esperança nessa palavra, A palavra que nos vivifica, porque temos a esperança de que Cristo irá voltar e que já estamos nos últimos tempos e que Cristo está às portas. E que se permanecemos fiéis, obedientes, confiando na sua palavra, quando ele voltar nos levará para junto de si, Que essa palavra fique no nosso coração e nos fortaleça nessa caminhada, porque estamos peregrinando aqui, mas em breve iremos para a nossa terra, Para o lugar de onde realmente devemos estar, junto ao Pai. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz do Senhor.